Com o frio chegando, chega junto também a época das tosses, gripes, resfriados, bronquite, asma, em que todos esses problemas costumam ser mais comuns e frequentes. Por enquanto nós estamos bem aqui em casa, ninguém está com nenhum sintoma, mas nós gostamos de deixar preparadinho sempre que a gente pode, com alguma antecedência, um xarope caseiro que a gente pode recorrer, né, nesses momentos em que a gente começa a sentir algum sintoma. São diferentes receitas que a gente usa, muitas vezes a gente vai fazendo de acordo com o que nós temos na cozinha, e o básico, no caso, a gente pode fazer um xarope bem básico, tendo apenas cebola e açúcar. Então, se você não tiver mais nada em casa com cebola e açúcar, você consegue fazer um xarope. Isso porque a cebola tem propriedades anti-histamínicas, então é como se fosse um antialérgico, né? Então, aquela tosse alérgica, ela é muito boa para isso, ela vai ajudar, né? Ela é muito boa para quem tem asma, por exemplo, porque a asma é uma doença autoimune, como se o corpo atacasse o próprio organismo, né? Ela tem uma ação imunomoduladora. Então, ela ajuda muito nesse sentido. Então, a gente sempre coloca, algo que a gente sempre põe no nosso xarope, nunca falta, né? É a cebola. Acordei. Dá um oi pro pessoal, que agora nossos vídeos sempre tem uma participação especial, né? Né, Lívia? Dá um oi pro pessoal. Vamos manter ela cobertinha, atender ela e a gente já volta com a receita, né? Que alguém quer mamar. Bom, pessoal, retomando. Vamos direto começar aqui a preparar nosso xarope. Então, nós vamos precisar de uma travessinha, de preferência de vidro, tá? Não necessariamente precisa ter tampa. Nós vamos deixar coberto, mas pode ser coberto com plástico filme, por exemplo, ou com um paninho. A cebola, nós vamos começar por ela e, lógico, vamos descascar. A casca da cebola você também pode utilizar para preparar um chá, que também ajuda a combater aí gripe, resfriado. Também é bem bom. Mas isso você não vai usar de forma preventiva, né? O chá da casca da cebola vai ser usado para tratamento, né? Então, se você já tiver resfriado com gripe, aí você utiliza. E aqui nós vamos cortar essa cebola em fatiazinhas finas. Uma vez cortada a cebola, nós vamos fazer camadas no fundo da nossa travessa. Vamos colocar uma primeira camada. Eu esqueci de falar no começo, esse é um xarope de extração a frio, tá? Então, isso aqui a gente não vai aquecer. E esse é o ideal para que a gente possa preservar a maioria dos princípios ativos da cebola. Porque quando a gente aquece, né, todos nós consumimos cebola com frequência na nossa culinária, né? Mas ao aquecer, a gente perde muitas propriedades benéficas que a cebola tem. Então, quando você consome ela crua, ou fria, no caso, né, sem aquecer, como a gente vai fazer aqui, ou quando você faz uma salada de cebola, enfim, você está aproveitando alguns componentes, como o enxofre, por exemplo, que ela tem, e que são muito voláteis. Então, quando você aquece, automaticamente se evapora, você perde aquilo, né? Então, por isso é uma extração a frio. E o veículo de extração, o que vai fazer a extração das propriedades da cebola, vai ser o açúcar. Então, por isso que eu falei no começo, que apenas com cebola e açúcar você já consegue fazer esse xarope. Você já vai ter um xarope de ótima qualidade para tratar tosse, problemas de asma e expectorar, né? Mas a gente pode dar uma melhorada nele, ou seja, pode acrescentar mais componentes. Eu vou passando para vocês algumas alternativas. E também formas de usar combinado. A gente vai passar algumas dicas também de chás, enfim, que vocês podem tomar em conjunto para ter um tratamento melhor. Feita uma camada com cebola, a gente vai pegar e vai cobrir, polvilhar açúcar por cima. Eu tô usando aqui o açúcar demerara, que é esse mais escurinho, mas você pode usar o açúcar mascavo, você pode utilizar qualquer açúcar. Cobrir a cebola com açúcar, vou deixar aqui porque a gente ainda vai usar mais. Como eu falei, nós temos a possibilidade de
turbinar, ele poderia ser só assim, mais uma camada de cebola, mais uma camada de açúcar, finalizando com açúcar em cima, tá? Mas a gente pode melhorar, pode colocar outros componentes. O que eu vou querer colocar aqui no caso hoje? Gengibre. Gengibre que também é excelente para tratamento da tosse, também ajuda no alívio se você tiver com dor de garganta, por exemplo, ele é muito bom. E também um pouco de açafrão, tá? Esse açafrão, no caso, o cúrcuma, né? Açafrão da terra. O açafrão, ele tem propriedades anti-inflamatórias muito boas e que vai ajudar também no composto geral desse nosso xarope. Aqui no caso, tanto o gengibre como o açafrão, eles ainda são novinhos, são frescos, né? Eles não tão fibrosos. A gente ainda vê aqui a coloração bem forte deles. E são de fonte orgânica, então por essa razão eu não vou descascar, tá? Se eu estivesse usando um gengibre comprado no mercado convencional, eu iria descascar ele para daí utilizar, tá? Aqui eu só vou passar uma aguinha mesmo para tirar qualquer sujeirinha que possa ter juntado, né? Aqui no canal vocês já vão encontrar vídeos tanto sobre o açafrão como sobre o gengibre, tá? Vídeos específicos de cada um deles, mostrando inclusive como cultivar. São cultivos ótimos para você ter num vaso dentro da sua casa. Falando de quantidades, então, esqueci de falar no começo, eu tô usando uma cebola média, de média a pequena, não precisa ser muito grande, porque a gente não vai fazer uma quantidade muito grande. De açafrão e de gengibre, a gente vai utilizar pedaços pequenos, tá? Cerca de 3 centímetros mais ou menos, é esse tantinho aqui que eu vou utilizar do açafrão. Do gengibre pode ser o mesmo tanto, pode ser um pouquinho mais, vou pegar essa ponteira aqui, ó. E esses dois aqui nós vamos ralar, porque quanto menor o pedacinho a gente tiver, mais superfície de contato vai ter para o açúcar extrair as propriedades. A cebola a gente não rala, porque senão ela ia virar uma papa, uma água, né? Mesma coisa o açafrão. Espalhar um pouquinho de açúcar sobre eles, mas bem de leve. E vou fazer a última camada de cebola. Poderia já finalizar dessa forma, mas eu vou acrescentar também uns grãozinhos de cravo da Índia. O cravo da Índia, ele também auxilia a aliviar, por exemplo, se você tiver com uma dor de garganta, ele tem uma leve ação analgésica, né? Que contribui também pro resultado benéfico do nosso xarope e também dá um gostinho bom, né? São poucos grãozinhos que a gente coloca. E nós vamos fazer uma última camadinha com açúcar, então, cobrindo essa cebola. O açúcar, como eu expliquei, ele é o responsável por extrair as propriedades, extrair tudo de líquido que tem, né? Tanto na cebola como nos outros ingredientes que a gente colocou. Aqui a gente poderia estar colocando limão, também fica muito bom, limão fatiado. Não tem necessidade de deixar totalmente coberto, por exemplo, aqui fica um pedacinho um pouco maior de cebola, tá para fora, não tem necessidade de estar todos os pedaços cobertos. E nós vamos tampar. Eu não preciso vedar, lacrar isso aqui, eu só vou apoiar a tampa em cima para que não caia nenhuma partícula. E isso daqui, como tá frio, eu não preciso levar na geladeira, eu vou deixar fora mesmo, tá? Eu já fiz esse xarope em épocas de muito calor, quando tava tipo 35 graus. Aí nesse caso eu deixei na parte de baixo da geladeira porque eu achei que tava quente demais. Nesse caso agora não tem necessidade, eu vou deixar ele ali no balcão. E ele precisa descansar por no mínimo 12 horas. Então, amanhã a gente vai dar continuidade para finalizar o nosso xarope. Agora a gente deixa ele descansando por esse período e retorna amanhã para mostrar o restante da receita para vocês, que para vocês vai ser hoje, né? Vai ser no mesmo vídeo agora, na sequência. E também dar algumas dicas sobre outras plantas que vocês podem estar utilizando junto com esse xarope para potencializar o tratamento. Bom, pessoal, estamos de volta. Final do dia seguinte, então já temos aí um pouco mais de 24 horas passadas, acabou passando um tempinho a mais. Tá assim o resultado, ele derreteu totalmente o açúcar e extraiu o que tinha de líquido, né, na cebola e nos outros ingredientes. Agora a gente precisa coar, filtrar. Dá para fazer usando só uma peneira, como essa daqui, tá?
porque não temos nada pequenininho demais, né? Então, são todos pedaços maiores, então poderíamos usar só uma peneira. Eu vou usar também um coador de voal, coador de tecido, para que a gente possa espremer esse material aqui, né? E extrair o máximo possível do nosso xarope. Colocar o voal por cima da peneira, que a peneira é só para ajudar a gente a direcionar dentro do vidro, daí nesse caso. A gente vai derramar aqui. As minhas dela tampadas. Eu gosto do coador de voal por isso aqui, ó. A gente consegue ordenhar bem, tirar tudo. Então, para um adulto, nós vamos consumir 3 a 4 dessas colheres de sopa ao longo do dia. Para uma criança, seriam aquela colher menorzinha, colher de sobremesa. Também pode ser de 3 a 4. Lembrando que para crianças muito pequenininhas, né, não é indicado, a não ser que o pediatra libere. Como que a gente conserva? A gente conserva ele na geladeira, tá? E nós podemos ir consumindo enquanto tiver mesma textura, né? Mesma aparência, mesmo cheiro, né? Sempre ficar observando. Se observar qualquer característica diferente, mudando a cor, alguma coisa assim, para de consumir, porque aqui não tem nenhum conservante a não ser o açúcar, né? Então, a gente tem que ter esses cuidados. E eu falei ontem que eu ia dar algumas dicas a mais, o que a gente pode consumir junto para potencializar o efeito. E isso a gente faz consumindo ele em conjunto com chás, com plantas medicinais. Vamos lá para a horta que eu vou mostrar para vocês, pelo menos duas, três plantas que são bem comuns, né, da gente, todos nós termos, e que auxiliam muito no tratamento da tosse. A que eu acredito que seja a planta mais comum que todos vão ter acesso é o hortelã, tá? É a mais difundida, a mais conhecida. O hortelã é ótimo para auxiliar no tratamento da tosse. Então você pode fazer um chá dele, quiser até colocar um pouco a mais de gengibre no chá também, para cozinhar junto. Só que o gengibre você precisa cozinhar primeiro, daí depois essa água do gengibre ali você vai jogar em cima do hortelã, que o hortelã você não cozinha, você só joga a água quente, né, no caso o chá de gengibre em cima dele, se você quiser combinar os dois. Mas só um chazinho de hortelã já ajuda muito. Outra planta muito comum de se ter acesso, de se ter no Brasil inteiro espalhado, é a manga, né? E a folha da manga também é ótima para o tratamento de tosse, infecções da garganta, né? Ela auxilia muito, só que você tem que pegar as folhinhas novas, tá? Então é uma alternativa também. Outra, que talvez você tenha na sua horta, se você costuma cultivar horta, são temperos como o orégano. Esse aqui é o orégano, né? Eu não tenho aqui a manjerona, mas a manjerona é como se fosse um orégano de folhas bem maiores, tá? Um pouco mais graúdas. Ela também é excelente. Eu lembro sempre que quando a gente era criança e ficava doente, a minha mãe fazia pra gente, inclusive, um chá com gemada. Batia a clara de um ovo com açúcar até virar um creme e aí jogava o chá de manjerona em cima e dava pra gente tomar. Mas também esse tipo de chá faz e cama depois. Você não pode ficar pegando friagem, né? Tem que tomar e se proteger. São alternativas muito boas para tratamento de gripes e resfriados. E outra planta muito comum aqui no Brasil e que é excelente para tratamento das gripes e resfriados é essa daqui, ó, conhecida como erva cidreira brasileira. Ela vai dando uns ramos, tá? Aqui eu não tenho o pé dela sozinho para mostrar, mas ele tá todo misturado aqui, junto com o malvarisco também, então tudo meio junto. Mas essa daqui, a erva cidreira brasileira. Também pode usar as folhas, pode usar as florzinhas. A nossa agora está sem flores para mostrar. Que vai ajudar bastante a aliviar todo esse desconforto, a congestão, né, que as gripes e resfriados costumam provocar. Bom, pessoal, a gente sabe que quando a gente não está muito bem, é importante a gente ter algo para poder aliviar o nosso desconforto. Então,
como a gente ia fazer para nós quisemos compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da receita. Se vocês tiverem outras sugestões, outras receitinhas para compartilhar com a gente também, deixa nos comentários, deixa aquele like para nós e a gente espera vocês aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!